Estamos vivos. Estamos em octo. Bom, nesse dia que a gente já falou de educação de diversas maneiras, né, Miguel? A gente tem agora uma outra reflexão sobre aprendizagem com Gustavo Reis. Tudo bem, Gustavo? Janelas de octo. Bem-vindo mais uma vez. Que beleza. Tudo bem? Gustavo, tudo deixa eu... Tudo bem. Eu queria compartilhar contigo algumas coisas que conversamos hoje para a gente poder começar o teu assunto de hoje, que eu acho que vai ser um raciocínio bem interessante, porque a gente já falou de tecnologia para aprimoramento das questões sociais, né? A tecnologia a favor disso. A gente falou do aumento do ensino à distância, não só como ferramenta de ensino, mas também como forma de negócio. Ou seja, a gente falou de diversas maneiras novas de trabalhar a educação, a civilidade, né? A literatura também. Hoje a gente basicamente falou de novas maneiras, novos olhares. E eu acho que é bem legal que agora o Gustavo vai trazer pra gente que isso é muito legal, né? A gente mudar a forma de trabalhar, a forma de estudar, mas que é mais do que urgente a gente repensar lá o começo, né, Gustavo? Nossa visão. A maneira de ensinar, a maneira de oferecer a descoberta das habilidades lá para os pequenininhos, no ensino fundamental, na escola, né, Gustavo? Fecha com chave de ouro esse nosso raciocínio hoje de novos olhares. Mas que responsabilidade essa, nossa senhora. Só. Tá em octo. É isso. Tá em octo para isso. Nem que sempre te dou colher de chá, responsabilidade imensa. É verdade. Vamos lá. É legal mesmo que vocês tenham comentado a respeito dessas coisas todas, porque a gente sabe que a tecnologia, ela impactou muito. Eu digo sempre, eu costumo dizer, inclusive nas minhas palestras, que a tecnologia, ela forneceu uma plataforma, ela forneceu uma espécie de fundação que impactou essencialmente 3 elementos fundamentais e que eu considero, na minha percepção, realmente revolucionários. Porque eu acho que aquilo que a gente chama de revolução tecnológica, de certa forma, não caracteriza uma revolução, se é que vocês me entendem, porque isso vem acontecendo há muito tempo. São aproximadamente 60, 70 anos de consistentes inovações incrementais relacionadas à tecnologia, né? Que começaram desde, enfim, mais tempo do que isso, até desde a descoberta da eletricidade e o controle posterior dela, passando pela invenção da TV, pela invenção do rádio antes disso, e mais tarde dando lugar a uma série de outras invenções, digamos assim, cada uma inovadora aí, entre aspas, revolucionária ao seu tempo, né? Sim. Mas que acabaram impactando essencialmente 3, como eu falei para vocês inicialmente, 3 características. A primeira revolução que eu percebo é comportamental. As pessoas, elas questionam muito a sua presença física no ambiente escolar. Elas questionam se realmente aquele é o melhor ambiente para que o aprendizado aconteça. E no momento em que a gente abre, até redundantemente falando sob o ponto de vista do que está acontecendo nesse instante, no momento em que se abre uma janela permanente para o que existe lá fora, para o mundo exterior, e essa janela hoje em dia representada naturalmente pelos smartphones, né, pelos celulares conectados que permitem que a pessoa tenha contato imediato com tudo que está acontecendo para fora dos muros da escola e todas as diferentes maneiras com que aquele mesmo conteúdo muitas vezes pode vir a ser trabalhado, explorado, compreendido, enfim, fazer sentido. Eu percebo a revolução como, antes de mais nada, comportamental. E essa revolução comportamental, ela é essencialmente resultado de uma revolução na comunicação. E olha, né, sem querer, chovendo molhado, vocês acabaram de reproduzir um vídeo do Communication Revolution. E, de fato, isso eu não tenho a menor dúvida. Nós estamos vivendo uma revolução, de fato, na maneira como as pessoas se comunicam, não só na maneira como elas se comunicam formalmente com o uso da linguagem, mas também da linguagem verbal, né? Mas também e talvez principalmente com o uso de recursos gráficos, de recursos visuais para explorar essa mesma linguagem. Em última instância, isso faz com que as pessoas mudem a maneira como elas se relacionam umas com as outras. E se nós não levarmos em consideração essa plataforma social que existe hoje em dia e que faz com que as pessoas possam virtualmente a qualquer momento ter como referência outras pessoas que sabem mais a respeito delas, mais do que elas, perdão, a respeito de um tema específico, a gente não tem como promover uma verdadeira revolução
na educação. A gente não pode usar práticas que têm como base ou que traduzem na sua essência princípios da Revolução Industrial, em que era bacana a gente ter as pessoas sabendo mais ou menos a mesma coisa de tudo, e conhecimento matemático, físico, químico, história, geografia, conhecimento dessas disciplinas de maneira isolada, separadas umas das outras, como todos nós estudamos, né, nos nossos ensinos fundamental e médio, na educação básica, sem levar em consideração o que acontece hoje em dia, que é justamente essa possibilidade da gente ter acesso a pessoas que são referência em cada uma das áreas específicas do conhecimento e escolher antes, eu diria, até do que as pessoas, de certa forma, acham recomendável. Eu sou, de certa forma, um transgressor nesse sentido. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm respaldo para decidir mais cedo aquilo que realmente interessa para elas, aquilo que desperta o seu entusiasmo, a sua motivação, o seu encantamento, por assim dizer, com o processo de ensino e de aprendizagem. Então, recapitulando, porque eu sei que eu sou prolixo, não é uma revolução tecnológica, é uma revolução baseada em 3 pilares. O pilar do relacionamento, na ordem contrária do que eu falei, o pilar da comunicação e o pilar do comportamento, que dá origem a essas modificações todas. E foi por isso que eu trouxe, atenção, Carol! Gráficos e mais gráficos! Gustavo, atende nossos pedidos, sabe? É isso daí. Estamos preparados. Por isso que eu trouxe esse gráfico aqui, mas na verdade ele é muito difícil de enxergar. Eu sei que a minha imagem não chega perfeita para vocês. Mas e o por gráfico isso eu fui além. No teu site, não é na tua página. Eu tenho um link para vocês. Mas, muito bom. bit.ly/janela 264. Especial para vocês, bit.ly/janela 264, hoje 26 de abril, certo? Se as pessoas clicarem nesse link e acessarem esse link nos seus navegadores, nos seus computadores ou smartphones, elas encontrarão na outra ponta desse link um post meu no Facebook, em que eu falo especificamente sobre esse gráfico, que eu sabia que não ia ficar difícil de enxergar, a respeito das habilidades do século XXI, do que nós já deveríamos estar valorizando como habilidades contemporâneas, ao invés de insistirmos em currículos que valorizam quase que exclusivamente memorização. Exatamente. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta para vocês. Que percentual vocês imaginam? E isso é uma pergunta cuja resposta eu não sei, tá? Que percentual vocês imaginam que vocês usam de fato no dia a dia de vocês, de coisas que vocês tiveram que decorar para fazer provas no tempo da educação básica? Eu ontem, tomando banho, lembrei da Bhaskara. Eu lembro muito das aulas de ciências. Ciências, é legal. Me lembro bastante das aulas de ciências. Imagina, eu fui da comunicação, eu passei pela educação física, alguma coisa da ciência ficou, de repente, por isso eu memorizei mais. Mas eu lembro muito das aulas de ciência porque eu acho que a gente tinha que decorar muito, de repente é por isso. Eu queria fazer uma provocação pro Gustavo, justamente por ser professor de matemática, da Bhaskara, de não sei... Isso também poderia ser revisto, né? Por exemplo, a gente estava até conversando, uma vez eu e a Carol conversamos sobre isso. Por exemplo, a gente pode não usar a Bhaskara no dia a dia, mas todo mundo precisa saber de dinheiro, saber de investimento. Se existisse uma cadeira, por exemplo, de economia dentro dos primeiros anos, ou quem sabe uma cadeira de gastronomia, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa saber fazer alguma coisa. Eu acho que é mais nisso daí, né, Gustavo? As escolas norte-americanas têm não sei se ainda tem, né, no ensino, dentro da escola ainda, no high school, né, as cadeiras, não se chama de cadeiras, as aulas de ensino doméstico, né, não me lembro bem como é o nome, mas que tem essas questões, tem cozinha, tem costura, tem, enfim, essas coisas do dia a dia, que, como tu disseste, né, é uma necessidade de conhecimento, né. Sem dúvida. Eu vou um pouco além disso, na verdade. Eu sempre digo assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente não pode substituir o nosso ensino fundamental e médio, a nossa educação básica, por assim dizer, simplesmente por um currículo profissionalizante. Claro. Não faz sentido. Com certeza. Né? A gente tem professores que estão habilitados, credenciados hoje em dia para trabalhar no contexto que se oferece para eles e adaptar, enfim, toda essa massa de professores para que eles pudessem agir a partir de um determinado momento em um contexto completamente diferente, que valorizasse outras habilidades, outras competências, não seria
realista, né? E especialmente num prazo imediato. Mas, ao mesmo tempo, Miguel, eu te devolvo a pergunta, será que não seria interessante para quem vai aprender gastronomia entender um pouco melhor as reações químicas que acontecem com os alimentos durante um processo de cozimento, por exemplo? Entender como age o fermento, por exemplo, e a diferença entre o fermento biológico e o fermento químico. Por que nós devemos, quando vamos fazer uma pizza, por exemplo, deixar aquela massa descansar para a massa crescer? Que tipo de fenômeno químico, físico, biológico está acontecendo ali? Ou seja, conectar com coisas do nosso dia a dia, explorando as colunas tradicionais, mas tentando sempre criar sentido naquilo que está sendo estudado. E aí, quando vocês me falam na forma de Bhaskara, vocês podem imaginar, eu sou professor de matemática. Provocação. Estamos provocativos hoje, na largada já provoquei, agora de novo. Estamos cruéis hoje de tarde mesmo a gente estava dando aula na escola de equação de segundo grau, coincidentemente. E aí eu coloquei a fórmula de Bhaskara, vocês vão dizer, parece jogada ensaiada. Toda semana o nosso papo parece jogada ensaiada, né? Mas não é. E eu coloquei a fórmula de Bhaskara no quadro e eu disse, vocês não imaginam quantas vezes eu já tive que responder à pergunta, para que serve isso? Acho que é a sina de vários professores, né, Gustavo? Muito. Não, mas eu vou ficar atenta aos conhecimentos que eu tenho da escola essa semana. Semana que vem eu comento contigo, Gustavo. Eu também vou guardar isso daí, Gustavo. Obrigada, viu? Mais uma vez. Tá legal, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, até a próxima.